Você já está acompanhando pela TVA o programa Espaço Cidadão. Toda semana um tema diferente, muito interessante para que o telespectador de Santa Catarina possa acompanhar. Nosso tema de hoje, educação ambiental. Você já ouviu falar nisso? Você está preocupado com isso? Educação ambiental? Nós vamos entrevistar a professora Maeli Faé. Ela é da Secretaria de Educação do município de Florianópolis na área de educação ambiental. Mas antes vamos acompanhar um trabalho feito pela nossa repórter Fernanda Fontoura. Educação ambiental em nossa região. Acompanhe. Eles ainda são adolescentes, mas a consciência ambiental é maior do que a de muitos adultos. Eles são os Guardiões da Energia! E estão dispostos a melhorar o mundo. Tarefa nada fácil que os Guardiões da Energia desempenham desde 2007, ano que surgiu o projeto. Ideia da educadora Elaine, professora de Ciências da Escola Municipal João Gonçalves Pinheiro, de Florianópolis. Para vestir a camisa do Guardião da Energia, ele tem que ter responsabilidades, que essa é a nossa marca, né? Responsabilidade com as pessoas, com o planeta, né? Com o consumo de uma forma geral. Então, eles sabem disso. A partir do momento que eles colocam, eles buscam essa conscientização nas atitudes deles. A tarefa é economizar energia, em casa e na escola. Elaine controla mês a mês a conta de luz dos alunos. A gente tem o número das unidades consumidores, a gente vai no site da Celesc e entra na conta deles, eles fazem gráficos do consumo de energia. Tem o geral da turma, então as turmas a gente faz tipo uma gincana. E a turma que mais economizar é a vencedora, então tem esse trabalho em equipe, né? A lição acaba se estendendo até para quem não faz parte da turma. A família de Anthony foi obrigada a entrar na linha. O pessoal de casa foi contagiado? Foi, com certeza, porque minha família me apoiou bastante, porque eles logo viram que era uma coisa boa pra gente. E para que a educação ambiental passe a fazer parte do dia a dia da garotada, a professora ensina de forma criativa e divertida. Brincadeiras, produção e análise de gráficos, trabalhos de sensibilização. Neste jogo, quem ganha é a natureza e o futuro do planeta. Aluno da 8ª série, Davi aprendeu direitinho a lição. Passou a escovar os dentes com a torneira fechada e ficar menos tempo no banho. Resultado, economia em casa. Principalmente no chuveiro, que o chuveiro é o que mais gasta. A nossa professora sempre explica que o chuveiro é sempre o que mais gasta e o que é mais importante é diminuir o banho. E aí foi nesses pequenos atos que mudaram grande coisa lá em casa. Antes de se tornar uma guardiã, Emanuela passava a maior parte do dia no computador. Agora ela jura que são no máximo 3 horinhas por dia. Mudando também outros hábitos, a conta de luz da família passou de R$200 para R$79. Uma grande diferença, assim, foi diferença. Minha mãe, ficou orgulhosa de mim, porque eu que sou que mais ajudo nisso. No ano passado, foram economizados 5.128 kW nas residências dos alunos, o equivalente a R$3.000. Com tantos resultados positivos, os Guardiões da Energia conquistaram a bandeira verde do projeto internacional Ecoescolas. Uma grande conquista que mostra o quanto essa turminha tem energia para ajudar na preservação do meio ambiente. Maeli, adorei a ideia da professora de fazer uma competição para quem gasta menos energia elétrica. É a ideia da Secretaria? É um dos projetos que existem na rede municipal de ensino. Essa professora, ela fez o projeto sozinha, mas a gente estimula a educação ambiental em toda a rede, né? E que todas as unidades façam projetos como esse da professora Elaine, que é fantástico, né? Que eles trabalham com
o consumo diário deles, né? Controlam a partir também do que eles gastam, né? E daí eles veem que a necessidade de não gastar, mas também pensando na preservação, né? Na conservação, enfim, no planeta, na vida. A cobrança de uma criança junto aos pais é muito mais poderosa do que qualquer campanha. Então, a gente acredita que a educação ambiental, o que ela é, né? Ela é uma educação socioambiental, política, né? E quando acontece com as crianças já estão nesse processo cultural. A gente já vem trabalhando de várias formas a questão ambiental, né? Nos projetos como esse, no ensino, no currículo também, né? Por exemplo, o professor de geografia, de ciências, de história, já trabalha nos seus conceitos também a questão ambiental. Como é que eu vou trabalhar espaço, por exemplo, o conceito de espaço, sem trabalhar a questão ambiental? Então, eu acredito assim porque também a gente faz projetos de reciclagem com adultos também, né? Então, assim, o processo é lento, tem que ser contínuo da educação ambiental, mas as crianças, elas assimilam muito mais rápido porque elas já estão nesse contexto mundial de discussão também, né? E o adulto, a gente não tinha isso quando a gente era criança, né? A gente não discutia isso, então essa discussão vem da década de 70, década de 80. 70 na Europa, 90 isso, aqui no Brasil. 90 aqui, 92, exato, né? Então, mas assim, antes tarde do que nunca, né? Isso, então esse processo com os adultos ele é um pouquinho mais complicado, mas com as crianças já ensinam em casa. Esse projeto ele não fica só na escola, né? Ele vai além, ele vai para os pais, para os vizinhos, enfim, para toda a comunidade. E pode ir para a família toda, né? Família Cobrou toda. do pai, o pai vai comentar com o irmão dele ou a irmã e tal. A ideia, parabéns para essa professora por essa ideia. Agora, dentro do ensino, é fácil colocar meio ambiente na cabeça das crianças? Junto às crianças não há problema, é isso? Não, é assim, é um processo que não é rápido para assimilar. A gente vê todo esse crescimento nesse processo de discussão, né? Desde a Eco 92, na Rio Mais 20, que eu até estive lá. E assim, a gente vem trabalhando com vários projetos na rede, né? E cada ano melhora mais isso. Então as crianças... Tem mais gente engajada? A gente trabalha em equipe, né? Tem vários projetos que estão trabalhando, não são projetos só individuais de uma professora ou de outra, né? E com formação, né? Também, que é importante trabalhar com os professores para que eles trabalhem com as crianças. Então, esses projetos, eles são mais uma possibilidade dentro da escola para trabalhar com as crianças. Então, desde a educação infantil, a gente já trabalha educação ambiental. Lá na formação com os professores com as crianças e nos projetos, né? A gente tem vários projetos, né? Um deles é o projeto Educando com a Horta, que é um projeto que eu sempre digo que ele está bem redondinho na rede municipal, porque ele realmente funciona. Dentro dele a gente trabalha as áreas de nutrição, meio ambiente e currículo, então a gente não trabalha, eu não vou trabalhar só a reciclagem, né? Ou só o plantio da horta. Todas essas questões, elas têm que estar incluídas no PPP da escola, que é o projeto político da escola. Então, isso é discutido pedagogicamente também. Eu não vou fazer a horta só pela horta, né? O que implica eu trabalhar na horta? Que conceitos eu estou trabalhando na horta? Então, as crianças, elas já vêm, né, discutindo isso e elas vão além disso, né? Então, o que eu digo, a gente não fica preso só no entorno da escola, né? Vai bem além disso. E, além das escolas, está alcançando fora das escolas também, contagiando as pessoas. Eu acredito que sim, isso não tenho dúvida, né? Que a gente, por exemplo, quando a gente está trabalhando na horta na escola, que é um dos projetos, as crianças, elas levam muitas vezes, né, as hortaliças para casa, já estimulam fazer em casa, às vezes na comunidade, né, com hortas comunitárias. Então isso vai além. A gente talvez nem consiga pensar na dimensão que isso pode ter, né?
porque uma criança ela pode levar para os seus parentes, para os seus amigos, para os vizinhos, né, para muito mais gente. E acaba contagiando todo mundo. Agora eu queria voltar, quando você falou de 92, a Rio 92, a Europa, depois de se destruir, em 72, em Estocolmo, falou a primeira vez em meio ambiente, 72. Nós, no Brasil, chegamos só em 92, 20 anos depois. Eu sou da teoria de que antes tarde do que nunca. Eu estou certo? A gente sempre fica, por exemplo, o documento que saiu agora na Rio+20, né? Teve toda uma discussão de que não foi o documento apropriado, né? O documento que se sonhava, né? Então, claro que não foi, mas assim, a gente tem que melhorar essas questões, essas discussões, essas grandes conferências, porque a gente trabalha com movimentos sociais, trabalha com chefe de Estado, com sociedade, né? Então, isso tem que melhorar realmente, tem que avançar muito, que eu acho que tem pesquisadores trabalhando, tem as universidades, né? Mas assim, por exemplo, na Rio 92, a gente discutiu uma educação ambiental mais ecológica, né? Hoje, na Rio+20, a gente já vem trabalhando a questão mais social também, né? Socioambiental. Então, a gente discute as estruturas, o planejamento urbano, as questões raciais, as questões de gênero, né? Porque uma pessoa que mora mal, ela não pode também só pensar no planeta se ela não come, por exemplo, se ela mora mal. Se a gente não tem uma infraestrutura, se não lhe um dão esgoto, condições um planejamento de vida, né? urbano, né? Então, a gente melhorou muito com essas discussões e a grande questão ambiental ela vem na história através dos movimentos sociais, né? Por isso também toda essa discussão e com as devastações todas que acontecem no planeta, né? Saber usar a água é um sintoma de esquema ambiental correto? A gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar nesses projetos, como por exemplo o da energia, como por exemplo o da água, né? A gente tem na rede municipal já 8 escolas com aproveitamento de água de chuva, né? Então, não basta também só colocar todo o sistema de aproveitamento de chuva, né? A gente tem que educar, como não basta colocar as lixeiras, né? A gente tem que educar o tempo todo. Então, o aproveitamento, a conservação, pensar na nossa água, de quanto que a gente tem água potável, né? Que a gente tem no mundo mais água salgada, é uma prioridade hoje. Inclusive, o documento da Rio+20, ela, no começo, estava para ser discutido a questão da água, depois foi retirado, depois os movimentos pressionaram e colocaram de novo. Então, é sim uma questão que tem que se pensar e tomar providências, né? Temos que sair da teoria, né? Da teoria. Então, a gente tem que estar trabalhando com os alunos na questão da educação ambiental. Essa questão ligada à energia que a professora Elaine trabalhou, ela pode ser feita também com a água, né? Lá com as crianças, né? A gente pode estar fazendo isso também. E outras ações que eu trabalho mais, a gente trabalha mais com o ensino, né? Com a educação. Então, como pensar, trabalhar a água, por exemplo, lá no aquífero dos ingleses, no aquífero Guarani, né? O que a gente tem que fazer para melhorar essas questões? Então, a gente trabalhando com as crianças, essas crianças serão os que discutirão lá na Rio mais 40, né? A gente tem que pensar assim. Ok, Maeli, nós vamos ao intervalo agora e já voltamos para conversar com você e acompanhar também um outro trabalho da nossa repórter Fernanda Fontoura. Nosso tema de hoje, educação ambiental. Você já pensou nisso? É importante. Isso faz parte do nosso dia a dia. É o Espaço Cidadão pela sua TVA. Já voltamos. No Espaço Cidadão de hoje, pela TVA, nós estamos tratando de educação ambiental. Você já pensou nisso? Você recicla o seu lixo?
Você procura gastar menos energia elétrica, menos água? Você pensa nisso? Nós estamos conversando com Maeli Faé, ela é professora de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Vamos acompanhar um trabalho da Fernanda Fontoura, complementando o do primeiro bloco, e depois nós voltamos à nossa entrevista. Acompanhe. Ele passou 20 anos estudando um dos ecossistemas de maior biodiversidade do planeta e que faz parte da formação do povo catarinense, a Serra do Tabuleiro. Foram mais de 900 registros. O desafio do biólogo era transformar a experiência em livro e compartilhar o aprendizado com estudantes de todas as idades. Então agora a gente vai ver uma sequência de slides da fauna da Serra do Tabuleiro. Lembrando que depois vai ter uma atividade também, vocês diferenciarem a fauna de flora. Ele conseguiu. Hoje a lição é para os alunos da Escola Municipal Augusto Altoff, de Florianópolis. É uma satisfação e assim uma sensação de dever cumprido, já que a gente tem o privilégio de morar nessa região, de estar usufruindo de forma contemplativa dessa beleza toda, mas também pesquisando e dando um feedback para a comunidade. O resultado dessa pesquisa agora a gente está trazendo na forma de informação, com palestras e também com o livro para as escolas, e alguns alunos aí foram privilegiados com a recepção do livro. A turminha é mais do que especial. São estudantes do curso extracurricular de Proteção Ambiental, projeto que tem como parceria a Polícia Ambiental de Santa Catarina. A importância que a gente vê com a Polícia Ambiental é fazer eles agentes multiplicadores no processo de conscientização ambiental, para que eles amanhã nos ajudem aí a preservar o meio ambiente. E despertar o fascínio e o interesse dessa turma pela preservação é tarefa fácil. Marina, de apenas 10 anos, diz que quer cuidar da natureza por toda a vida. Eu não jogo mais lixo no chão. Quando eu vejo alguém jogando lixo no chão, eu ajunto e boto na lixeira. E quando tem alguma árvore que for para desmatar, eu faço alguma coisa para não desmatar. Você tenta passar esse teu conhecimento para outras crianças também? Aham. Eu digo para não jogar lixo no chão, essas coisas. Quando crescer, Matheus quer ser policial ambiental. Meu primo que me inspirou, ele se formou protetor ambiental ano passado. Ele dizia que nós fazíamos muita coisa legal, acampava, fazia trilha, via filme de preservação da natureza. Foi isso. O que você está achando? É muito interessante, porque ajuda a preservar a natureza, ensina. Só preserva quem conhece. Então, as crianças conhecendo, elas passam a amar, a admirar e a preservar. Essa é a maior importância, porque ninguém preserva o que não conhece. Crianças mais conscientes, não há dúvida que eles já são. Você acha importante cuidar da natureza? Sim. Porque a gente depende dela, porque se não fosse por ela, a gente não teria muito alimento. O que se espera é que o conhecimento de Alice, Matheus e Marina possa ser disseminado e que o meio ambiente conte cada vez mais com protetores de todas as idades. Maeli, essas iniciativas dos professores, tanto em escolas de Florianópolis como de Santo Amaro da Imperatriz, motivaram as autoridades a incentivar também esse tipo de trabalho? Então, eu acredito que as pessoas vendo como isso acontece, como esse processo, os políticos, os gestores incentivam isso. Na Secretaria Municipal, a gente tem incentivo dos nossos gestores, né? Esse projeto com a Polícia Ambiental, a gente tem também numa escola nossa, que é na Maria Conceição Nunes, que é lá no Rio Vermelho, né? E então, assim, existem
gestores, né, de algumas instituições que a gente vê que realmente acredita, assim, né? Eu acho que quando vê os trabalhos acontecendo e vendo que dá o resultado, isso motiva para que... E tomara que essa motivação seja contagiante, né? E um dos objetivos da educação ambiental é justamente esse, possibilitar outras metodologias, né, na escola, como eles colocaram ali, de trabalhar com o entorno, ou na Serra do Tabuleiro, fazer campo com as crianças, porque ela tem toda a razão, a gente tem que conhecer, a gente tem que compreender o espaço, né, e fazer uma leitura de mundo. E para isso a gente tem que observar, tem que acompanhar. Então, esse é o trabalho da educação ambiental, que é rico, né, e que não fica preso aquele ensino de memorização, né, de descrição, teoria, né? De teoria só. A gente tem que ter a parte do conhecimento, né, para passar para eles, como o professor estava falando sobre a fauna, quem sabe a flora da Serra do Tabuleiro, e saindo para campo para mostrar, voltando para a sala de aula, discutindo as questões. Para quê? Porque a criança, o adolescente que faz isso, muitas vezes ele vai ser outro cidadão, ele vai ser um cidadão mais crítico, né? Ele vai saber como que acontecem os processos sociais para discutir. Então isso é importante, eu acho, para qualquer gestor, e dentro da educação, fora da educação, porque a educação ambiental, ela está na lei, desde a lei 9.605, que é a que nos orienta na educação ambiental, como formal e não formal. Isso quer dizer que a gente tem a educação ambiental nas escolas em todas as disciplinas, não só com uma, e também fora do espaço da escola, com as instituições todas. Por exemplo, a reciclagem do lixo em toda a cidade, o planejamento urbano ligado a isso, o esgoto, enfim. Isso tem que acontecer conjuntamente. Qual é o grande desafio que eu acho hoje? É nós trabalhar em todo município, em todo estado, em todo país. O que é bom para uma região vai ser bom para outra região também. E também porque, assim, nós, a secretaria ou de outra instituição, trabalhamos isoladamente, né? Uhum. Se a gente trabalha num projeto maior, de município... O resultado virá mais breve. E as pessoas compreendem melhor. Então, funciona melhor e vai melhorar todas essas questões sociais, ambientais. Maeli, educação ambiental vai levar a pessoa a uma alimentação mais saudável? Então, a gente discute a questão, por exemplo, no projeto que eu falei antes, do projeto Educando com a Horta, toda essa questão da alimentação, dos agricultores, de como que está sendo produzido, né? De como que chega na mesa, de tudo que a gente usa. Isso está associado à questão ambiental, é questão ambiental também, né? E assim, a questão do nosso corpo, da saúde ligado à alimentação, né? Isso tudo tem que ser discutido num contexto, né? Não é só eu cuidar da planta, só eu cuidar da água, só eu cuidar da energia. De todos, né? Porque o que a gente tem que melhorar com a educação ambiental? É essa relação nossa, dos seres humanos com a natureza, com os outros seres que existem, né? Com os vegetais, com os animais, enfim, com todos. Educação ambiental lembra tranquilamente reciclagem de lixo? Também. Não só que é um projeto pontual, né? Mas também a gente, por exemplo, as pessoas iniciam às vezes pelo mais necessário e o mais rápido. Então, para fazer, né? Nas unidades escolares também. Eu trabalho muito com isso, né? Na secretaria eu implantei o projeto, vou nas escolas trabalhar com isso. Então, porque eles sentem assim a necessidade de fazer isso rapidamente já. E com toda essa discussão é a primeira coisa que normalmente eles fazem. Então, não é só isso a educação ambiental, mas é também isso. É mais uma possibilidade e talvez a partir dali virão outras discussões, né? A partir da reciclagem, do consumo, né? Dos materiais, enfim. Isso ele não é fechado, a gente discute outros temas a partir
da reciclagem, por exemplo. Falar em educação ambiental e não associar isso a uma rede de saneamento básico é uma coisa estranha, né? Por exemplo, no caso de Santa Catarina, nós só ganhamos do Piauí em saneamento básico. Nada contra o Piauí, eu repito, mas é uma situação deprimente para um estado que é o 5º exportador de alimentos e o 6º produtor de alimentos do país. Como é que você analisa isso? Dá para associar isso? Não, tem que andar junto. A gente tem que associar, isso que eu estou falando agora, assim, né? Eu trabalho especificamente mais lá na escola. E lá a gente vai estar trabalhando essa questão do urbano, da cidade. As crianças começam a trabalhar, falar sobre educação ambiental desde o seu corpo até a questão do país. E isso entra o planejamento urbano e entra a questão do esgoto. Então, a gente tem que estar trabalhando isso no contexto. Não pode dissociar a questão do esgoto com a questão do lixo. Como, exato. Né? Por exemplo, porque... não são coisas distintas. Não são. Então, a gente tem que estar trabalhando sim, e já com as crianças lá no início. Você é professora há quanto tempo? Eu sou professora há 26 anos. 26 anos. Me fale da Maeli há 20 anos. Como é que era o comportamento dos seus alunos? Mudou muito para a realidade de hoje? Eu acho assim que a gente vem na questão de disciplina, na questão... nessa questão ambiental, quando eu iniciei no magistério, a gente nem falava disso. Não discutia isso, né? A gente falava, mas a gente falava em algumas coisas que talvez a gente não soubesse que era da questão da sustentabilidade. Por exemplo, a questão da alimentação. Né? Eu acho que a gente, também do consumo, por exemplo, né? A gente não sabia, não falava nessa questão pensando na sustentabilidade, mas a gente pensava no melhor para a gente, não consumia, por exemplo, tanta Coca-Cola, né? A gente tinha uma alimentação mais natural, mais, né? saudável. Mais saudável. Então, acho que os alunos... Não é só Coca-Cola, é qualquer refrigerante. Desculpe, eu estou falando a marca porque a gente... É que aparece mais logo, né? Conhecida, mas realmente são todos os refrigerantes. Então, assim, a gente não falava, como a gente falou antes, a gente começou a discutir isso muito mais tarde, né? Então, lá na escola, a gente não falava, mas a gente... agia na escola de outra forma, né? Assim como as brincadeiras eram talvez mais no entorno, não só dentro da sala de aula, apesar também de a gente ter muita memorização, de a gente ter muita descrição só, né? Mas assim, nessa questão de alimentação e de consumo, acho que a gente tinha um comportamento diferente do de hoje. Educação ambiental leva as pessoas a caminhar em busca de mais verde? Bom, eu acredito que a gente gostaria que levasse a pensar no mais verde, né? Nas áreas de preservação, nos parques, no lazer, na conservação, por exemplo, da Mata Atlântica, né? Que muitas vezes é tão descuidada. Hoje aqui a gente já cuida mais, a gente já tem áreas mais protegidas. O pessoal está mais conscientizado disso, então. Então, mas a gente quer isso, sim, a gente quer ter mais verde, não tanto concreto. Maeli, muito obrigado pela aula que você nos deu. Obrigado. Okay. Eu acho que a gente tem que, como cidadão, refletir sobre as nossas ações, porque com a educação ambiental, o que a gente quer? Que a gente mude de comportamento, melhore essas questões. Para melhor. Eu entrevistei Maeli Faé. Ela é professora de Educação Ambiental da Rede Municipal de Educação de Florianópolis. Nosso tema de hoje foi Educação Ambiental. Você tem que dar a sua colaboração também. E principalmente atenda aquelas sugestões que são apresentadas pelos seus filhos. Eles conhecem isso muito mais a fundo do que você. Pode ter certeza disso. O Espaço Cidadão fica por aqui. Só tem na TVAL. Voltamos na semana que vem. Até lá.